Mas na linha aqui o Alexandre. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, começamos com uma promessa aí do presidente eleito, pente fino nos bancos estatais para reduzir indicações políticas. Pois é, né? Muita gente entendeu que era para reduzir direções, diretores, comissionados, etc., mas é sobretudo para tirar partido político de dentro dos bancos estatais, né? A gente viu aí Caixa Econômica Federal com o Gedel Vieira Lima, né, pontificando lá numa vice-presidência. A gente viu aí o Banco do Brasil com seu pisolato que fugiu para a Itália, depois foi embarcado de volta, né? A gente vê aí o BNDES, o Estadão hoje informando que está com 1,8 bilhão, o equivalente a isso, em dólares, de pagamentos atrasados com a Venezuela, Moçambique e Cuba, os devedores, né? Mas, sobretudo, o que a gente vê de influência política é em dois bancos, um do Norte e o outro do Nordeste. O Banco do Nordeste do Brasil e o Banco da Amazônia. Tem muito, né? São os coronéis locais da política que mandam, né, nas diretorias desses bancos e, vale dizer, né, em consequência, em empréstimos, né? Como a gente já viu em escândalos aí, entrando Jader Carvalho, entrando autoridades de Tocantins também, né? Tem mesmo que fazer uma limpa. Banco estatal é do Estado brasileiro e não do partido político que estiver no governo. Bom, vamos falar também sobre o novo ministro, né, o sétimo anunciado por Jair Bolsonaro. Aliás, o Fernando Azevedo e Silva, o coronel Fernando Azevedo e Silva, disse ontem ao Estadão que a eleição de Bolsonaro não representa a volta dos militares ao poder e que não acredita em risco de politização das Forças Armadas porque elas estão afastadas da política. Queria saber se você concorda com isso e também sobre a escolha de Bolsonaro. General de 4 estrelas. Ele foi comandante lá no Haiti, das Forças de Paz da ONU, né? Ele foi chefe da autoridade olímpica. Aliás, a vocação dele, ele gosta muito de esporte, a vocação dele, e ele é paraquedista. E foi uma surpresa, porque ele deixou o comando, a chefia do Estado-Maior do Exército, né? Cargo em que era o executivo do Exército, o braço direito do comandante Vilas Boas, né? Deixou ao entrar para a reserva, passou para a reserva e foi trabalhar como consultor da presidência do Supremo, do ministro Dias Toffoli. E ficou pouco tempo lá e agora vai ser ministro da Defesa. Falava-se de um almirante, falava-se que a solução seria um civil para ficar equidistante das 3 armas, mas acabou num integrante do Exército, reserva, né? Esse general, que está na mesma linha do comandante Vilas Boas. Aliás, ele já vinha nessa linha quando estava na ativa, né? Exército, Marinha e Aeronáutica não tem que ser politizado, tem que ser profissionalizado. O general Leônidas Pires Gonçalves fez a profissionalização, deu início a ela. O general Geisel, quando o presidente despolitizou o Exército, tirou os generais da política, né? Não quer dizer que as pessoas, os oficiais do Exército, os integrantes do Exército, não sejam cidadãos, né? O cidadão é politizado, né? Mas sem se envolver em política como havia em outros termos, em termos de Getúlio Vargas e de outros presidentes, o presidente Juscelino, por exemplo, né? Então, essa não politização do Exército é uma coisa que, sem dúvida, protege as Forças Armadas de levar política para os quartéis, né? Política é fora, não passa pelo portão das armas dos quartéis brasileiros. Alexandre, para a gente concluir, e em relação aos demais ministérios, ontem o presidente eleito chegou a falar em não acabar mais com o Ministério do Trabalho, está pendente a indicação do Itamaraty, talvez saia até hoje, conforme se diz. O que dizer sobre esses ministérios? Pois é, eu até lamentei que não acabasse com o Ministério do Trabalho, porque eu não vejo necessidade dele. Ele é um cartório de criação de sindicatos, né? De dar atestado de sindicatos, 17 mil sindicatos, já teve
tanto escândalo com o PTB lá dentro, né? Outra coisa é a fiscalização do trabalho. Então, a questão da fiscalização do trabalho poderia ficar com o Ministério da Saúde. Mas, enfim, vai ser mantido, né? Fizeram aquela coisa lá tradicional de abraçar o prédio do Ministério. E, enfim, o presidente decidiu ficar com ele, podia se juntar à Previdência, como já foi, Trabalho e Previdência, né? Ou Indústria, Comércio e Trabalho, né? E outros ministérios. Eu implico com o nome de Ministério da Justiça quando não tem nada a ver com o Poder Judiciário. É só uma questão de tradição, porque foi o primeiro ministério criado pelo príncipe Dom João VI, quando chegou ao Brasil e elevou o Brasil à categoria de reino, né? Poderia ser Ministério do Interior, aliás, já se chamou Ministério do Interior e Justiça, né? Outra coisa agora, a futura ministra da Agricultura disse que pode ficar com a pesca. Imagina que a gente já fez Ministério da Pesca, né? O INCRA, imagina que o INCRA está vinculado ao Gabinete Civil da Presidência da República, que é o Ministério da Reforma Agrária, não está no setor agrário. E tem um negócio chamado agricultura familiar, que eu fico me perguntando o que é isso. Quando o produtor rural casa e constitui família e tem filhos, aí vira agricultor familiar, será que é isso? Né? Tem cada uma aí. Por isso que a gente teve 39 ministérios. E ainda agora estão procurando o ministro de Relações Exteriores, né? Aí eu vou dar um palpite, porque o que eu tenho ouvido no Itamaraty, aplausos para esse nome, desejo que seja esse nome, as pessoas dizendo, todos de carreira, dizendo, esse é o melhor dos vivos, aqueles que estão na reserva, né, aposentados vivos, e os que ainda estão na carreira, esse é o melhor. Rubens Barbosa, mas não sei se o presidente da República pensa igual, né? Rubens Barbosa está aí no setor de exportação, né, da Federação das Indústrias de São Paulo. Muito bem. Análise aí de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.